Distribuição Sinapse, Os Rios, o Nilo. Minha viagem começou num quente dia egípcio em fins de dezembro, a bordo de um felucho. Perto dos grandes navios de cruzeiro, essas arcaicas embarcações de madeira parecem um pouco absurdas, assim como o tremendo exercício de zarpar. Hamido, que seria meu guia durante a viagem, tinha seu próprio felucho, que media uns 30 pés e era feito de madeira e cordas de cânhamo. Foi Hamido quem me levou em minha primeira jornada pelo rio Nilo, a força vital de todo o Egito. Uma visita ao Egito de hoje é como uma viagem ao passado. A cada ano o rio costumava encher e ultrapassar suas margens, irrigando a terra ao seu redor e dando ao Egito a fama de maior produtor de grãos do mundo. Os antigos atribuíam esse fato a Khnum, um deus com cabeça de carneiro que guardava as cavernas na catarata de Assuã, de onde acreditavam que o rio fluía. Na verdade, o rio Nilo tem origem em Khartoum, no encontro do Nilo Branco, que nasce no Lago Vitória, com o Nilo Azul, que vem das montanhas da Etiópia. Hamido estava pronto para aproveitar o menor sinal de vento, e nós passamos o dia tic-taqueando, como ele dizia, para o norte, na direção do sol egípcio. Há mais de 4.000 anos, uma complexa série de diques e canais foi construída para nutrir a terra com a água do Nilo e desenvolver a agricultura. E as velhas tradições permanecem praticamente intactas. Nossa nova embarcação nos transportava mais velozmente. A paisagem em constante mutação evidenciava como as margens do Nilo são inclinadas, o que permite um controle sobre a irrigação das colheitas e sobre a água utilizada nas moradias. Os trabalhadores e um trem ocasional eram nossos únicos companheiros. Quando os contornos de Assuã começaram a desaparecer no horizonte, eu já pensava nos templos de Edfu, Karnak e Luxor. O templo de Edfu é um projeto clássico e pertence a um novo reinado. Está quase perfeitamente preservado e foi construído cerca de 200 anos antes de Cristo. Entre os relevos encontram-se narrativas mitológicas, incluindo o mistério de Horus, o poderoso Deus Sol.
Um festival anual era celebrado nesse templo magnífico, com procissões, sacrifícios e a música tradicional desse reino antigo, que estimulava o canto e a dança. No calor do sol do meio-dia de Karnak, localizado a alguns quilômetros ao norte de Luxor, as estátuas se destacam contra o céu azul de forma admirável. A elegância e a beleza de suas esculturas podem ser contempladas em relevos secretos ou decorando arestas ocultas. O templo é vastíssimo e a pintura nas paredes esplêndida. Durante o período da rainha Hatshepsut, 500 anos antes de Cristo, o Egito passava por uma fase de grande prosperidade. Foi uma época de monumentos impressionantes e templos como o de Karnak, para onde os gigantescos obeliscos de granito com extremidades folhadas a elétron, que é uma liga de ouro e prata, foram trazidos em balsas desde Assuã. A rainha chegou a retirar o telhado da sala de Tutamés I para poder colocá-lo mais alto. A coluna norte permanece de pé até hoje. E um bloco no Museu de Luxor a retrata presenteando os 2 obeliscos ao deus Amon. O fato está registrado em suas próprias palavras. Dei a eles meu melhor elétron. Eu o medi em galões, como sacos de grãos. Minha Majestade conclamou uma quantidade além daquelas já vistas pelas 2 terras. O tolo e o sábio o sabem. Vistos nos 2 lados do rio, seus raios enchem as 2 terras no ponto onde o disco do sol nasce. Entre elas, quando surge no horizonte do céu. É impressionante pensar que o elétron pudesse ser usado em tamanhas quantidades. Na verdade, esse templo para o deus Amon foi reconstruído várias vezes num período de 1000 anos e continua resistindo até hoje, lembrando-nos da existência de uma civilização culta e refinada. 3 quilômetros a oeste, uma estrada leva de Karnak ao templo fúnebre da rainha Hatshepsut, adotado pelos soberanos da 11ª dinastia como seu local de descanso. Nas proximidades fica o Vale dos Reis, com sua rede subterrânea de tumbas decoradas. Atualmente em Karnak, as estátuas são iluminadas durante a noite, como um lembrete discreto e sutil de sua serenidade. Não muito longe dali, o templo de Luxor é de uma beleza impressionante. Ainda mais à luz do fim da tarde, quando as sombras se alongam. Na entrada, feitos de granito preto, 2 imagens colossais de Ramsés II olham para o norte, ao longo do caminho processional que leva ao templo de Karnak. Essa rota perfilada de esfinges marcava o trajeto por onde estátuas de divindades eram carregadas. Era uma época de celebração para as pessoas dessa dinastia, a 18ª. Os amigáveis guardas do templo estão acostumados com as câmeras, que buscam registrar uma era perdida. Por toda a região encontram-se os restos de uma era dourada. Dos colossos de Memnon, que originalmente guardavam um dos maiores templos da margem oeste, até Dendera, cujo templo era dedicado a Hathor, esposa de Horus, e a mais famosa entre as deusas. Como Ombo está voltado para o rio e costumava ter um grande lago de crocodilos do lado de fora de seus portões. Os crocodilos eram referenciados e com frequência mumificados. Hoje, do lado de fora dos portões, crianças agitadas correm junto a ônibus e carros. No tempo dos faraós, as crianças mais pobres brincavam na lama do Nilo e a usavam para modelar bonecas e animais.
Na aldeia perto do templo de Édifo, as pessoas se ocupam com suas profissões ou se dedicam a intermináveis pausas para tomar chá. Cavalos e charretes estão por toda parte. Alguns cantos mais tranquilos podem ser desfrutados nas proximidades dos portões do templo. É fácil alugar um cavalo e uma charrete. Difícil é acertar o preço, que parece ser constantemente renegociado durante a viagem. Os felás são os únicos habitantes a permanecer até hoje, utilizando métodos agrícolas e ferramentas arcaicas. Eles habitam as numerosas aldeias que se espalham ao longo do Nilo. Do nosso barco, uma visão da margem do rio no Egito moderno mostra uma vida típica de fazenda. Desde meninos pequenos responsáveis por cavalos muito grandes, aqui o menor parece ter assumido o controle. O ruído dos passos dos cavalos e das charretes percorrendo as ruas da periferia logo se tornou um som familiar, natural dessa área do delta do Nilo. Os condutores decoram suas charretes com muitas cores e se colocam em assentos altos e estofados. Seus cavalos são muito bem tratados e galopam de maneira bastante peculiar. Existe uma grande dedicação aos cavalos, que são os verdadeiros motores desses táxis urbanos. A menina volta da escola para casa quando o sol se põe, e a agitação parece diminuir com o cair da noite. Durante o crepúsculo, os grandes navios de passageiros aportam para passar a noite. Os turistas se divertem com dançarinos egípcios, derviches rodopiantes e coreografias núbias, uma tradição ainda forte entre seu povo, que migrou para o norte após a construção da represa de Assuan. Manhã de um dos primeiros dias de janeiro, e o tráfego já está totalmente engarrafado. Hoje, porém, eu resolvi explorar as ruas da cidade de Luxor. Para isso, não há meio de transporte melhor do que uma charrete. Mas qual escolher? Preciso de um guia que me leve aos lugares menos turísticos. Um guia em que eu possa confiar. Quero ver, ouvir e sentir o cheiro do verdadeiro Egito. Finalmente decido fazer um reconhecimento inicial a pé, sozinho, prestando atenção às áreas mais interessantes para poder voltar mais tarde. As ruas são movimentadas, cheias de animais, pessoas, comida, lixo, música e risadas. Parece uma cena de uma época bíblica, um cenário hollywoodiano. Mas na verdade é o Egito de agora e também de um passado distante. As vozes ao meu redor falam árabe e sua religião é o islamismo. Muitas mulheres egípcias ainda se vestem à maneira islâmica, que permite apenas que o rosto e as mãos fiquem descobertos.
As crianças posam para mim e, é claro, querem ganhar de cachê a bakshish, a gorjeta habitual, que fica em torno de 2 libras egípcias. Antes de meu passeio de charrete da tarde, resolvo fazer uma visita breve a uma aldeia do outro lado do rio, a margem oeste. Escolho como guias 2 irmãos que ferozmente afugentaram os outros garotos que disputavam minha atenção. A concorrência é intensa. A aldeia me fez lembrar pinturas clássicas de paisagens, uma ampla vista de construções cúbicas adornada pelas montanhas do deserto ocidental. O trabalho diário parava sempre que eu chegava. Era um dia quente para empurrar um burro e um tonel de petróleo ladeira acima. As pessoas eram genuinamente amigáveis, extrovertidas e corriam para fora de suas casas para me oferecer comida e bebida. Voltando a Luxor para meu passeio de charrete pelas ruas mais afastadas, eu encontrei um guia amigo chamado Ahmed. Seu irmão veio junto. Ahmed explicou que, apesar de ele ter só um olho, seu cavalo tinha 2 e, por isso, tudo ficaria bem. O cavalo estava agitado e parecia pronto para correr. Eu torcia por um trote, não por um galope. Negociamos mais um pouco a tarifa final e Ahmed pareceu bastante satisfeito com o resultado. Essa região já teve muitos nomes no passado. O mais famoso é Tebas, de origem grega. No antigo reinado, Tebas era uma cidade pequena e quase sem importância. Hoje é uma metrópole surgida da atração turística, exercida pela grande concentração de monumentos históricos. Confortavelmente colocado entre meus 2 guias, eu relaxei e aproveitei o passeio, que se tornou uma colagem abstrata de imagens e de sons.
Voltando a Aswan, o ar sobre o rio estava fresco e revigorante. Em mais um dia sem nuvens, era possível ver com clareza as margens e as plantações. Feluchos espalhavam-se pelo rio, com suas velas características adernando ao vento. Do convés, minha mente vagava por templos e tumbas, pela vida urbana e pelos sons e visões do delta do Nilo. A viagem cobriu cerca de 160 quilômetros até chegarmos ao porto de Aswan e avistarmos os barcos de passeio e a intensa atividade que domina as margens. Antes de voltar para casa, eu queria encontrar Hamido, meu primeiro guia, para um último passeio de Felucho. Depois de encontrá-lo, fomos tic-taqueando ao longo dos bancos de areia e do tráfego fluvial. Em minha primeira viagem com Hamido, ele havia me prometido uma canção tradicional da Núbia. Uma melodia com séculos de existência, transmitida através de gerações. Lembrei-o da promessa, e ele cantou com uma paixão que se elevou acima do ruído do rio e da cidade próxima. E com suas palavras ecoando em meus ouvidos, deixei atrás de mim uma mágica chamada Egito. جبنك كسوي عارف ما بخليها سربوري عليك الله سربوري سربوري عليك الله سربوري شار مالو جا جبن باري مالو شار مالو إذا جبن جاري مالو أنجه جبن بجمالو يسوى دنيا بحالو سروري عليك على سروري سروري عليك على سروري عليك. Versão brasileira Audio News.